Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E o consórcio intermunicipal multifinalitário da região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, o SINANFRE, avançou no projeto de mobilidade integrada e sustentável, o PROMOBS, pois agora em fevereiro, a diretoria do Banco Mundial acatou os estudos técnicos do projeto, que são desenvolvidos pelo SINANFRE em parceria com a equipe da Univale. A etapa consolida a gestão consorciada do projeto, que visa, entre outras coisas, a construção de um túnel sob o rio Itajaí a Sul, ligando Itajaí e Navegantes. E para falar sobre esses projetos todos do PROMOBS e sobre o SINANFRE, nós estamos aqui com o João Luiz de Mantova. Seja muito bem-vindo, João Luiz. Olá, Elis. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês no Câmara Aberta para prestar os esclarecimentos e passar essas informações importantes aí para a nossa região. Nossa, prazer te receber mais uma vez aqui. Temos muito assunto, nossa pauta é bem extensa, mas antes que a gente entre, assim, para as pessoas relembrarem pelo menos, né, o que é o SINANFRE? Como é que funciona esse consórcio? Bom, o SINANFRE, ele é, na realidade, um consórcio público de natureza de personalidade jurídica pública, que ele foi constituído pelos municípios da região justamente para poder fazer a execução de políticas públicas e a prestação de serviços com gestão associada. O SINANFRE, ele surgiu desta necessidade de implementar projetos de desenvolvimento regional. Foi fundado em fevereiro de 2019 e estamos aí, é um consórcio jovem ainda, com 4 anos de duração e está pronto e preparado para enfrentar esses desafios regionais que a metrópole que seremos já nos próximos anos vai demandar. E assim, dentro da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, que já é para fazer coisas em conjunto, há algum tempo atrás houve, eu acho que se eu não me engano foi lá para 2013, entre 2013 e 2016, eu não, me corrija assim a questão da data, foi feito um estudo encomendado pela ANFRE, né, para saber como é que estava a questão de mobilidade, como é que estavam as cidades aqui, né, as cidades atingidas hoje são 11 municípios, né, 11 municípios. E foi a partir dessas constatações do que está precisando fazer aqui na região que surgiu, então, a ideia da ANFRE de vamos fazer de forma conjunta, vamos encabeçar isso? Sim, na realidade, o SINANFRE, ele é fruto do projeto Inova ANFRE, que foi idealizado em 2016 e realizado pela Associação dos Municípios. Nesse projeto, nós elencamos 3 eixos de atuação, sendo o primeiro do desenvolvimento econômico regional, o segundo eixo era o da gestão pública de qualidade e o terceiro eixo era o da mobilidade regional. Ao longo do desenvolvimento desse projeto, foram feitos todos os estudos necessários para a implantação das ações que se propunham na ocasião. Foram ao todo 10 ações, 4 no eixo do desenvolvimento econômico, 3 no de gestão de pública de qualidade e 3 na mobilidade regional. A partir desse estudo que foi feito do Inova ANFRE, foram que os prefeitos identificaram a necessidade de constituir um consórcio público para poder implementar esses planos e estudos. E foi aí que surgiu o SINANFRE, sob a forma de um consórcio multifinalitário. E o curioso... Multifinalitário porque tem várias finalidades. Várias finalidades, ele tem 11 câmaras técnicas ao total, então ele pode atuar em diferentes áreas da administração pública. A diferença que às vezes muito me perguntam, puxa, mas esse já não era o papel da ANFRE? Exatamente, né? Isso, não se confunde um pouco? O papel? Não, e tem uma diferença fundamental. A ANFRE, por ser uma entidade privada sem fins lucrativos, ela por lei não pode fazer a implementação de políticas públicas. Ela pode apoiar os municípios nas ações de planejamento para realização de políticas públicas. Mas a execução compete a órgãos públicos dos municípios. Então, a ANFRE fazia o apoio, fazia os projetos e planos, mas
tinha dificuldade, esse obstáculo legal de poder implementar isso em nível regional. E os municípios também tinham essa dificuldade, porque cada município só pode atuar dentro da área do seu território. O consórcio, então, corrige, digamos assim, essa deficiência, Exato. fazendo com que, sendo uma outra personalidade jurídica, ele consiga atuar como se fosse um município só, é isso? Exatamente, porque o consórcio veio para suprir essa lacuna que existia, né? No Brasil, nós não temos a ordenação das regiões organizadas, né? E o consórcio veio para suprir essa necessidade. Então, o que aconteceu? O Sinhanfre, hoje, ele é constituído sob a forma de uma autarquia que pertence a todos os municípios consorciados. Então, e diz a Lei 11.107, que rege os consórcios públicos, que o consórcio pode atuar na soma da área dos territórios dos municípios que o compõem. Então, é a ferramenta ideal e adequada para implementar ações de desenvolvimento regional. Ele é quase como se fosse digamos assim, bem genericamente, um governo da microrregional. Exatamente. Nos Estados Unidos e na Alemanha, eles têm isso de uma forma explícita, né? Nos Estados Unidos, eles têm os counties, que são os condados, né? Que fazem essa organização territorial da região. No Brasil, nós temos essa lacuna na nossa ordenação e temos a União, né? Os estados e os municípios. E falta essa lacuna. A Lei 11.107 veio para suprir essa lacuna, possibilitando que os consórcios façam esse papel. Me perdoe assim, o questionamento, né? A gente está tentando colocar as coisas bem claras. Por exemplo, agora recentemente foi eleita uma nova diretoria da ANFRE. Essa diretoria da ANFRE é a mesma do consórcio ou ela é em separado? Ela é feita, digamos assim, como se fosse é feita uma outra eleição com os mesmos prefeitos? É outra eleição. Cada órgão e entidade tem a sua diretoria. Por exemplo, lá na ANFRE, nós temos a Associação dos Municípios, que é uma entidade privada, que elege seu presidente e sua diretoria anualmente, e temos 3 consórcios em funcionamento. O CISANFRE, que é o consórcio de saúde, o CITMAR, que é o consórcio de turismo, e o SINHANFRE, que é o consórcio multifinalitário. Para cada órgão e entidade destas, existe uma diretoria. Via de regra e normalmente, nada impede, e os prefeitos fazem isso, elegem a mesma diretoria para as 4 entidades, né? Isso até para não ficar com muitas cabeças, ter uma coordenação nisso, uma né? Uniformidade. Hoje, o atual presidente da entidade, tanto do Sinhanfre quanto da ANFRE, é a mesma pessoa, né? O prefeito de Bombinhas, é isso? Isso. Na última eleição que ocorreu, o prefeito de Bombinhas, ele foi eleito para o cargo de presidente da ANFRE, depois ele foi eleito para o cargo de presidente do Sinhanfre e presidente do CITMAR. Apenas o consórcio de saúde, que por ter uma especificidade muito grande, teve a eleição separada, que foi a do prefeito Elcio de Camboriú, é o presidente do CISANFRE. E, no caso assim, por exemplo, essas trocas de comando, eu imagino que com essa, digamos, uma coesão entre os prefeitos, os objetivos, tanto dos consórcios quanto da entidade associativa, ela facilite algumas coisas, principalmente que não haja quebra, né, do ordenamento do que fazer, né, até porque são projetos de longo prazo, né. Mas em relação, por exemplo, assim, a políticas que são implementadas, vocês pensam, como fazer, por exemplo, se entrar, digamos assim, vai ter uma eleição normal para prefeito, sei lá, daqui a 2 anos, né? 1 ano, na verdade, 1 ano e meio. As pessoas que entrarem, os próximos prefeitos, necessariamente eles se comprometem a dar sequência a esses projetos que já foram definidos em gestão anterior? Bom, aí são 2 questões diferentes. Uma delas é uma questão da legalidade, né? O Estatuto do Consórcio, agora falando do Sinhanfre especificamente, o Estatuto do Consórcio estabelece que todos os municípios, eles são obrigados a cumprir
os programas assinados anteriormente. Mesmo que, eventualmente, algum município queira deixar o consórcio, todas as obrigações assumidas anteriores à sua decisão de deixar o consórcio, elas legalmente, isso a legislação diz, que têm que serem honradas pelos municípios, né? Aqui na ANFRE, especificamente, nós temos um alinhamento dos prefeitos muito grande, um foco muito grande no desenvolvimento regional. Atualmente, sim, né? Historicamente, tá? Nós nunca tivemos grandes disputas, mesmo os outros prefeitos anteriores e outros, né? Mas já houve, desculpe te interromper, já houve um tempo em que, por exemplo, teve um município importante daqui que não fazia parte, que decidiu sair. Balneário Camboriú, e aí voltou. Teve uma lacuna e voltou. Mas foi um caso isolado. Se você pegar todo o histórico dos 45 anos da associação, isso não é recorrente, né? E veja que isso foi importante até para verificar a força da associação, que mesmo com essa ausência temporária, a associação continuou forte e desenvolvendo seus projetos naturalmente. O que é importante? A outra questão, além dessa questão legal, é uma questão de gestão que a gente fez dentro do consórcio. Nós criamos, veja que nós temos 3 diretores dentro do quadro funcional do consórcio, um diretor executivo, um diretor financeiro e um diretor de câmaras temáticas, técnico, né? E nesses 3 cargos, diferentemente dos prefeitos, dos presidentes que são escolhidos para presidir o consórcio por um período de 1 ano, os diretores técnicos, que são cargos em comissão da Assembleia dos Prefeitos, Sim. São eleitos pela Assembleia dos Prefeitos, eles têm um mandato de 4 anos. E sempre eleitos no 2º ano de mandato dos prefeitos. Isso assegura a continuidade de todos os projetos. Perfeitamente. Então, há uma segurança da continuidade administrativa dos projetos pela diretoria técnica escolhida. Dá tempo para os prefeitos que entram recém-empossados conhecerem os projetos em atividade e tomarem as suas decisões sem precisar ter uma decisão de imediato Isso é uma grande segurança, principalmente porque a gente está falando aqui de milhões e milhões de reais em projetos grandes de mobilidade, principalmente agora puxando para o Promobis, que eles são essenciais tanto para o desenvolvimento econômico da nossa região, para a continuidade do desenvolvimento, mas também para a mobilidade mesmo de quem mora aqui, né? Está cada vez crescendo mais a região, a cidade de Itajaí está com quase 300 mil habitantes. Então, assim, daqui um pouco a nossa região vai ter 1 milhão de habitantes. E aí, como é que faz com a mobilidade? Exatamente, Elisa. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso olhar e o nosso foco, né? Veja que esses projetos de planejamento regional, de metrópole, metropolitanos, né? São projetos de médio e longo prazo, de longa duração. Então, ele precisa ter esse olhar continuado, uma gestão técnica sobre os seus procedimentos, que é justamente para dar a segurança da sua continuidade ao longo do tempo, né? Então, a gente conseguiu criar esse modelo de gestão, os prefeitos apoiaram esse modelo e a gente estamos encerrando agora, em 28 de fevereiro, eu encerro o meu ciclo como diretor executivo. Eu fui eleito em 2019, fiquei o primeiro mandato de 4 anos e agora estou passando o cargo para o novo diretor que foi escolhido justamente no 3º ano de mandato dos próximos prefeitos. E tudo isso já tem... Como é que está hoje o Promobis? Recentemente houve digamos assim, uma aprovação pelo Banco Mundial. E quais outros organismos financeiros, seja internacionais ou nacionais, estão envolvidos ou já deram garantias de que vão poder também ajudar a financiar todos esses projetos? Então, nós trabalhamos, o nosso projeto de mobilidade regional, eles têm o apoio técnico exclusivo do Banco Mundial. Ele será o único parceiro financeiro nesse momento do projeto. O projeto está desenhado para que este aporte financeiro supra todas as necessidades que o projeto tem. Para todo o Promobis. O
que nós vamos precisar é captar os recursos da iniciativa privada, né? Então, resumidamente, depois a gente pode detalhar, mas os municípios, eles entram com 120 milhões de dólares nessa operação de crédito externo, mas a iniciativa privada irá aportar 240 milhões de dólares. Então, mais do que um projeto que prepara a região para um novo ciclo, para um ciclo metropolitano, esse projeto também é um projeto de arrecadar investimentos, porque nós estamos trazendo para a região 240 milhões de dólares de investimentos privados que vão gerar empregos e vão ficar aqui na região. Com certeza. João Luiz, a gente tem que fazer um pequeno intervalo, na volta a gente fala mais e aí vamos entrar no tema que todo mundo está querendo saber, né? O túnel, se vai sair ou não. Daqui um pouquinho a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o João Luiz de Mantova, diretor executivo do SINANFRE. João, a gente estava falando aqui a respeito, né, de como é que vai se dar o custeio desses projetos todos do Promobis, principalmente do Promobis, né, do qual eu acho que o maior volume de aporte é exatamente nos projetos para as cidades na questão da mobilidade, né? Você falava ali que vai ter o investimento, digamos assim, de organismos internacionais, é só o Banco Mundial que vai dar isso como empréstimo diretamente para as prefeituras. Para o consórcio. Para o consórcio. E aí, e vocês também já estão em contato, tentando fazer o fomento, a trazida da iniciativa privada, né? Que além de atrair o dinheiro em si para o projeto, atrai uma porção de outros investimentos em conjunto. Com relação assim, a valores, você falou aí que vai dar mais ou menos na ordem de uns quase 400 milhões de dólares. 360 milhões. 360 milhões de dólares. Como é que vai se dar isso, a divisão, quanto cada município vai ter que pagar? Por exemplo, assim, vai ser equitativo? Não teria como ser equitativo, né? Porque as obras são muito diferenciadas. Um volume de investimentos, por exemplo, assim, qual das obras todas que estão elencadas para serem feitas, tem duas que são macro, é isso? Uma é em Balneário Camboriú e a outra é exatamente aqui de Itajaí, que a gente está falando do túnel. É isso mesmo? Então, deixa eu explicar para você. Na realidade, essa é uma matemática bem complexa mesmo, né? O nosso projeto de mobilidade, ele contempla 3 ações. A primeira ação é o sistema de transporte coletivo regional 100% elétrico. Isto é o carro-chefe do nosso projeto, é aquele que vai receber a maior parte dos investimentos públicos, aqueles que vêm da operação de crédito que está sendo contratada. Por quê? Porque... o que engloba esse projeto? Então, o STCR, que é esse elemento, ele engloba o transporte coletivo desde o município de Bombinhas até o município de Pissarras, Ilhota e Luiz Alves nos outros extremos. Na prática, ele vai permitir que a pessoa se desloque dentro da região metropolitana, saindo de Bombinhas e chegando a Balneário Pissarras, por exemplo, com uma tarifa de, em valores atuais, R$10 por pessoa. E faça esse trajeto em um tempo estimado de 50 minutos, utilizando esse sistema de transporte coletivo elétrico que a gente está propondo. Atualmente... Desculpa te interromper mais uma vez, João Luiz.
Isso não vai... como é que vai funcionar? Porque, por exemplo, não vai ser um metrô, não vai ser um veículo leve sobre trilhos. Ele vai pegar a BR e aí? Sim. E se a BR trancar? Quando a gente fala isso, na realidade a gente estima em tempos médios, porque o que acontece? O nosso sistema, ele é esse sistema tronco alimentado, dividido em 3 subsistemas, que o subsistema sul, o subsistema norte e o subsistema central. O subsistema central, que vai de Navegantes até Camboriú, este será no modelo de BRT, que a gente chama de Bus Rapid Transit, que é o adotado em Curitiba, com canaletas segregadas exclusivas para o transporte coletivo. Então, o ganho de tempo nesse trajeto é muito grande de Camboriú até Navegantes. Né? Porque isso se faria por dentro das cidades? Por dentro das cidades e uma canaleta exclusiva para o ônibus. Né? Então, aí a gente tem um ganho de tempo realmente muito grande. A ponta, o sistema sul e o sistema norte, eles só devem ser BRTs no 2º ano da concessão, ou seja, daqui a 15 anos. No primeiro período de concessão, eles continuam com os tráfegos compartilhados. No subsistema norte, nós não temos tanto problema, mas no subsistema sul, que vem de Bombinhas até Camboriú, ainda temos alguns gargalos, porque dependemos da BR-101. Estamos pensando em outras alternativas, como uma via paralela BR-101 entre Itapema e Camboriú, né, pelo Morro do Encano ali, justamente para que a gente possa ter esse ganho de tempo também. Mas, via de regra, a nossa estimativa é que, tirando os momentos de pico e de engarrafamentos na BR que vão acontecer, que também atrasam o sistema atual, né? Porque quando acontece, sim, o ônibus também fica nesses engarrafamentos. O sistema que é feito hoje para ir de Bombinhas até Balneário Pissarras, este trajeto demora em torno de 4 horas para ser feito e custa R$ 23,00 por pessoa. Então, nós vamos estar oferecendo um sistema de transporte que vai fazer em 50 minutos e custará apenas R$ 10,00 por pessoa. Né? Então, esse é o elemento principal. Desculpe te interromper mais uma vez, eu acho que também, como ele não é uma obra, digamos assim, ela não é uma obra compacta, não é uma obra muito difícil de fazer, mas ele não é uma obra compacta, porque você vai mexer com diversos municípios. Né? É diferente, por exemplo, assim, vamos fazer aqui o túnel, daqui ali a obra vai ter aquele transtorno. Isso. E acabou. Isso. Então, quando você me perguntou lá no início, todos os 11 municípios vão receber investimentos desse sistema de transporte coletivo, seja nos novos pontos de paradas, informatizados, georreferenciados, com toda a qualidade de acesso e de espera para que o cidadão possa esperar fiscalização dos horários. Principalmente, e mais do que isso, a certeza de que o ônibus vai chegar no horário que o teu aplicativo está te informando. Se eu sei que o meu ônibus está atrasado por causa de um eventual questão de algum acidente, o aplicativo já vai me avisar e eu não preciso ir para o ponto de ônibus antecipadamente para ficar esperando o ônibus chegar. Né? Então, eu vou ter um ganho de qualidade muito grande nesses deslocamentos na região. O segundo elemento é o túnel entre Itajaí e Navegantes. Né? Então, essa é uma obra pontual. E o terceiro elemento são obras de mobilidade ativa dentro do município de Balneário Camboriú. São obras pontuais de ruas compartilhadas de tráfego de pedestre, priorizando a micromobilidade elétrica e os deslocamentos por bicicleta também na mobilidade ativa. O que se espera e imagino que possa ser uma grande solução, é que se vá depender menos do carro, né? Até quem hoje tem que necessariamente ter um carro, talvez daqui a algum tempo possa optar pelo transporte público. Esse é o objetivo, na realidade, do projeto, é promover essa mudança de cultura. Por que eu preciso me deslocar de carro se eu tenho um transporte coletivo com qualidade? Né? E essa experiência a gente trouxe de outros lugares que a gente viu no mundo, é sempre assim. Para eu poder criar políticas públicas que transformem, que permitam que o usuário deixe o seu automóvel em casa, o primeiro elemento que a gente tem que fazer é
oferecer um sistema de transporte de qualidade, é o que a gente está fazendo. Então, Melissa, é o conjunto dessas 3 ações que vai transformar a região de uma maneira definitiva para que a gente possa mudar esses conceitos de mobilidade e nos equipararmos às grandes metrópoles mundiais, né? Não é só o sistema de transporte coletivo, não é só o túnel entre Itajaí e Navegantes e não é só as obras de mobilidade. Eu preciso ter as 3 em conjuntos para fazer essa transformação verdadeira na mobilidade urbana. E, por fim, respondendo lá no comecinho a tua pergunta inicial, como é que foi o critério de pagamento e desembolso? Então, nós criamos para cada elemento desses um critério de rateio diferenciado. No sistema de transporte coletivos, é a média de 4 critérios: demanda, investimentos recebidos por cada um dos municípios, diretos, a arrecadação dos municípios, a receita corrente líquida, e o populacional. Então, esses são os 4 critérios. A soma desses 4 critérios, a média desses 4 critérios é que deu o percentual de cada contribuição de cada município para o STCR. No túnel, a gente usou um único critério, que foi o de demanda, uma pesquisa de demanda que a gente fez no ferryboat, que é o elemento de ligação que a gente tem hoje. Da onde você está vindo e para onde você está indo. Aí pegamos os percentuais e chegamos no rateio do túnel. E, por fim, no de Balneário Camboriú, como todos os investimentos são feitos em Balneário Camboriú fica com 100% desse critério de rateio. Então, é o único Balneário Camboriú que custeia esse terceiro elemento. Aí, a soma desses percentuais deu o percentual médio para cada um desses municípios, né? A gente somou, fez as contas e aí criou. Então, os 11 municípios da ANFRE vão ter um percentual de contribuição de acordo com esses critérios. Mas que também foram vão adotados. receber o investimento, né? Todos vão receber investimento e todos vão ser beneficiados. Porque para o município de Balneário Pissarras, é muito importante que a pessoa que resida em Balneário Pissarras possa chegar no emprego que às vezes está em Itajaí, ou Penha, ou Navegantes e vice-versa. A pessoa que reside em Itajaí às vezes tem um emprego em Penha e precisa se deslocar até lá. Então, o benefício é para a região como um todo, né? E quem é que define esse critério? A Assembleia de Prefeitos. Então, essa cesta de critérios foi apresentada em Assembleia de Prefeitos. Os 11 prefeitos acordaram, ok, esses percentuais estão bons para dividir o custo desse projeto. E assim foi batido o martelo sobre esses percentuais. E aí, então, vamos entrar diretamente no custeio. Como é que está a questão? O contrato com o Banco Mundial já está praticamente concretizado. Praticamente concretizado. E aí a gente ainda tem mais uma situação que é bem interessante. Como é muito difícil você estruturar uma operação de crédito para 11 municípios, vejam que as operações de crédito consorciadas, nós somos o pioneiro, nós somos o primeiro consórcio público do Brasil que tem a possibilidade de fazer uma operação desse tipo, né? Foi o primeiro que foi aprovado pelo Ministério da Economia para fazer. Então, já é complexa fazer com um único ente, quando o Estado vai pedir o recurso ou o município vai pedir o recurso. Fazer com 11 seria um desafio muito grande. Então, nós combinamos e os municípios de Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú, que ao todo representam 80% daquele financiamento, do valor. Eles assumem os outros 20% dos outros 8 municípios e assumem a operação de crédito na proporção de cada um. E o que vai acontecer? Mas e esses 8 municípios, então, deixam de contribuir para o projeto? Não, eles contribuem, mas não para o financiamento, dentro de um fundo de mobilidade regional, que todos os municípios, inclusive aqueles que pagam o financiamento, podem acessar. Esse fundo já foi criado? Como é que está essa questão burocrática? O fundo ainda não foi criado porque ele depende ainda de uma regulamentação federal que está para ser votada nos próximos meses no Senado Federal. Porém, também não é um impedimento para a execução, porque enquanto nós não tivermos o fundo, esses recursos ficam legalmente dentro de uma conta que nós chamamos conta vinculada. E eles só podem ser utilizados dentro do consórcio para obras de mobilidade. Quando a legislação federal permitir que os consórcios criem os fundos, a gente cria o fundo
e passa esse recurso para dentro do fundo. Então, é uma grande inovação na gestão, vai ser o primeiro fundo consorciado também do Brasil e com capacidade, Elise, é isso que é importante. Via de regra, os sistemas de transporte coletivo acabam por exigir subsídios dos municípios para que mantenha ele de pé. Com esse modelo que nós estamos propondo, esses recursos que os municípios estão colocando na operação de crédito ao tomar esse financiamento, funciona como um subsídio antecipado. Então, eu tenho a certeza que por 15 anos o nosso sistema vai funcionar sem ter qualquer intercorrência e necessidade de aporte de municípios. Que trabalho! A gente tem muito assunto ainda, nem sei se a gente consegue esgotar, acho que não. Daqui um pouquinho a gente volta falando mais a respeito de todos esses projetos do Promobis. É só um minutinho e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o diretor executivo do Sinhanfri, o João Luiz de Mantova. João Luiz, a gente até comentava agora há pouquinho aqui no intervalo, como é que se dá essa questão toda legal? Porque precisa do apoio de todos os municípios, dos executivos para mandar as leis, para os vereadores aprovarem essas leis, que vão fazer com que esse município possa entrar no sistema, possa se comprometer com o sistema. Como é que está para gerenciar isso? Então, basicamente, o arcabouço legal necessário, ele é bem simples. Na realidade, nós precisamos de dois tipos de leis diferenciadas. A primeira lei é uma lei autorizativa, que permite aos municípios que apresentam as contragarantias ao financiamento, Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes, de fazê-lo. Autoriza o município a dar essas contragarantias. Então, esses 3 municípios têm este tipo de lei específica, que elas são condicionantes para que a gente possa obter a operação de crédito. Os executivos desses municípios têm que encaminhar esses projetos para suas câmaras de vereadores. Perfeito. Muito importante essa sua observação, porque não compete ao consórcio, apesar do consórcio ser um órgão público, a competência do encaminhamento para as câmaras de vereadores pertence ao Poder Executivo. Né? Então, nós temos que, os municípios têm que decidir pelo projeto, agora é o momento da decisão política, e fazer o encaminhamento dessas leis para as câmaras. Porém, nós vamos precisar de uma segunda lei, que aí vai para os 11 municípios indistintamente, que é a lei que autoriza o consórcio a fazer a gestão associada do serviço público, ou seja, o consórcio vai se constituir na autoridade metropolitana de transporte coletivo e vai poder tratar desse transporte regional. Então, quem vai conceder o serviço é o consórcio, quem vai arrecadar as tarifas é o consórcio, quem vai pagar os concessionários é o consórcio, quem vai construir o túnel é iniciativa privada, porém, o concessionário do túnel, que vai explorar o túnel pelo prazo... É o consórcio. É o consórcio que define também. E, para isso, embora não exija formalmente a necessidade de uma lei, nós achamos muito interessante trazer as câmaras de vereadores para esse debate e aprovar essa lei municipal para que todos tenham conhecimento. É um projeto importante. Nós precisamos ouvir os representantes da sociedade, que são os vereadores, né? Que estão ali eleitos para isso. Então, esse é o arcabouço legal. Até porque as obras serão feitas nas cidades e quem vai acabar ouvindo, digamos assim, seja a reclamação ou seja o pedido da população, é o vereador, né? Exatamente. Então, por ser uma obra que é realmente impactante, um conjunto de ações impactantes, né? Nós estamos falando de um túnel imerso
que ainda não existe no país feito, é uma tecnologia de vanguarda e que vai impactar a região vai mudar o futuro da região, né? Então a gente precisa estar muito seguro de que a população realmente quer vamos ver um spoiler agora. Já tem mais ou menos uma definição de onde começaria, onde terminaria esse túnel, ou que tipo de capacidade que teria? Seria só para, no máximo, um ônibus, ou um micro-ônibus, carro? Como é que está essa questão? Não, nós já temos um projeto conceitual do túnel, né? Inclusive com uma seção transversal definida, com um comprimento já estimado, né? Nosso túnel ele deve ter 3 células, né? 2 células externas com 3 faixas de tráfego e uma célula segregada central só para pedestres e ciclistas, né? Essas 3 faixas que vão em um sentido e que vêm no outro sentido terão uma faixa exclusiva para o ônibus, porque ele está dentro daquele sistema de BRT que nós estamos propondo, que a gente falou. Então, o transporte coletivo sempre tem essa prioridade. Mas serão 2 faixas para automóveis e caminhões também poderem fazer uso. Mas tem limitação para caminhão, né? A única limitação que nós estamos tratando conceitualmente falando é para caminhões de combustível. Não é que não possa ter caminhões de combustíveis em um túnel, mas o fator construtivo, a tecnologia construtiva muda bastante e o túnel encarece muito e nós não temos esse tráfego de caminhões de combustível fortes na região, né? Mas também assim, né, não teria, talvez um caminhão pequeno, sim, um caminhão que vai fazer uma entrega, sei lá, caminhão de lojas, mas para o movimento todo do porto, saindo o tráfego todo que tem da BR, ou um pouco pelo menos que vai optar por passar pelo túnel, já alivia também para o caminhoneiro, né? E o túnel está preparado para isso, né? Ele vai ter 2 faixas de tráfego, assim como tem a BR-101 atualmente, né? Em cada sentido. Então, o túnel vai comportar, sim, esse movimento de caminhões que carregam containers sem nenhum problema também. E isso vai auxiliar muito a redução do tráfego na BR-101, com certeza, né? Porque existem muitos transportes que são feitos de um terminal logístico para o outro, ou de um terminal que está aqui. Dar a volta toda, exatamente, né? Você vai cortar o caminho pelo túnel, né? Sai de um terminal logístico situado em Itajaí, vai para um porto situado em Navegantes, terminal portuário de Navegantes. Não precisa ir pela BR, se for mais prático, ele virá por aqui. Tá, agora vamos, já que entramos no túnel, né, que parece que vai sair, esse túnel é uma promessa de campanha de N gestões, N prefeitos, N governadores, e o atual governador foi promessa de campanha dele, logo que assumiu, já falou que vai sair o túnel, vai fazer o túnel. Ele não está sabendo que o consórcio já está fazendo o túnel? Ou vai fazer o túnel? Está. Inclusive, foi nós que apresentamos o projeto para o governador do estado, né? Bom, o que se busca do governo do estado? Primeiro que para a construção do túnel, o consórcio precisa de uma autorização formal do estado, porque o rio Itajaí de propriedade digamos assim, de domínio, de jurisdição do estado de Santa Catarina, né? Então é ele quem autoriza todas as intervenções sobre o rio. Então nós precisamos dessa autorização formal. A gente já vinha tratando disso no governo anterior. Penso que custeio não vai ajudar? Não, e o custeio também, porque o governador viu isso com muito bons olhos. O que nós estamos fazendo diferente, Elis, é assim, nós, grande parte do custeio do túnel, a grande maior parte, ela vem da iniciativa privada, né? Então não há necessidade do aporte de recursos do Estado, porque o nosso cálculo já comprovou que as tarifas de pedágio, elas suportam o túnel de uma maneira sem onerar mais do que a população já paga hoje para atravessar o rio. Evidentemente que todo o aporte financeiro que o Estado vier a dar, ele tende a diminuir o valor dessa tarifa de pedágio para o futuro, né? Então, eu acho que esse projeto é muito bem visto pelo governador do estado, ele gostou muito e tenho certeza que ele vai querer ingressar e trazer esse benefício também. Isso desonera também as contrapartidas dos municípios, é bom para os municípios, né?
E o que a gente tem uma expectativa muito grande e o que a gente não está esperando que aconteça, nós temos aqui, por exemplo, o modelo do túnel imerso entre Santos e Guarujá, uma obra muito similar à nossa obra aqui e que está há vários anos no papel, porque lá eles têm uma premissa diferenciada. Eles entendem que quem tem que pagar o túnel é o Estado e o governo federal. E por isso nunca conseguem tirar o túnel do papel. Até hoje aqui não saiu do papel exatamente por causa disso. Tem um governo, entra outro governo, Exatamente. diz que vai fazer e não faz. O que nós estamos fazendo de diferente? Olha, nós já conseguimos os recursos para tirar os projetos do papel. Muito embora a gente ainda dependa dos recursos privados, né? Isso eu faço sempre questão de esclarecer que o projeto nosso atual, ele não vai construir o túnel, né? Ele vai fazer os estudos, os projetos e a estruturação de uma PPP, que aí sim o privado vai construir o túnel, né? E o Estado, aqui a gente partiu do inverso, nós fazemos e depois o Estado pode participar, pode, inclusive, se ele quiser financiar todo o túnel, excelente, não tem problema nenhum, desonera os municípios, mas nós temos condições de fazer sozinho. Ótimo. Em relação também a essas conversas, quer dizer, vocês, quando mexe com mobilidade, eu sei que a Fiesc, né, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, tem projetos até bem ambiciosos para tentar fazer com que pelo menos a BR-101 não trave. E já há estudos, eles mesmos financiaram, de que em pouco tempo, se nada for feito, se continuar do jeito que está, vai travar, vai parar. Com certeza. Como é que está existe essa parceria entre a ANFRE e a Fiesc? Não é uma parceria formal. A ANFRE apoia integralmente o projeto da Fiesc, que é um projeto muito bom, desenvolvido por eles, Fiesc mesmo, né? E nós vemos como essencial que esse projeto siga em frente. Então, apesar de não haver a formalidade em uma parceria, nós somos integrais apoiadores das ações que o projeto da Fiesc prevê. Por outro lado, o nosso sistema de mobilidade que não utiliza a BR-101, né, só no trechinho ali entre Itapema e Balneário Camboriú, ele vai vir a colaborar e muito com as ações pretendidas, porque mesmo que se consigam fazer as obras e colocar em prática essas obras de melhorias na BR-101, seja uma terceira pista, ou seja a utilização de estacionamentos ou a complementação das marginais, mesmo que isso se coloque em prática, o nosso sistema vai permitir uma rota paralela também, né? E vai acabar por desafogar também o tráfego da BR no futuro. Sim. Então, mas eu falo, são complementares, mas eu falo mais em questão de parceria mesmo. Por exemplo, vamos agora falar quanto à associação, a ANFRE em si, né? Não exatamente o consórcio, mas a ANFRE em si. Politicamente, ela não pode dar a força que a Fiesc quer agregar exatamente para tentar fazer com que seja a NTT, seja os concessionários, que eles façam o que precisa fazer? Não, a ANFRE atua nessa área, né? Já se colocou à disposição, inclusive entrou agora, o município de Penha entrou com uma ação contra a NTT, a ANFRE apoiou esta ação como Amigos Curi, né, da ação, e a ANFRE atua diretamente, sempre disposta a conversar com as autoridades e fazer. Nós estamos trabalhando, embora na informalidade não há uma parceria formal, mas nós estamos trabalhando integralmente em apoio à Fiesc, com todas as ações. Isso, pelo menos, foi o que todos os presidentes da associação, nesses últimos 3 anos, vêm prestando seu apoio direto ao projeto. Sim, até porque, né, sejam as indústrias, sejam o pessoal de serviços, de logística, todo mundo meio que depende da 101, mas com a população, com o projeto de vocês, também vai se beneficiar se a BR estiver mais destravada, quanto quem tem que utilizar só a BR também vai ficar melhor se uma parte do tráfego, pelo menos, for feito por dentro das cidades, né? Perfeito. Prazos. Já existe alguma perspectiva de, por exemplo, assim, vamos falar especificamente aqui do nosso pedaço. Túnel.
tem alguma perspectiva de prazo para início? Bom, vamos falar dos 3 elementos, tá? Nós estamos trabalhando com uma meta de assinar a operação de crédito em outubro deste ano. 2023, de 2023, né? Uma vez assinada a operação de crédito, de imediato começam os projetos executivos de engenharia das obras, né? Todos os estudos técnicos que faltam finais para poder contratar essas obras. E isso a gente tem uma estimativa... Estudos de impacto? Estudos de impacto ambiental. No nosso caso, especificamente, os nossos estudos não caem em um RIMA, caem no EAS, um estudo ambiental simplificado, que é bem mais simples de ser feito e rápido. Nós temos a expectativa que esses estudos durem em torno de 8 a 10 meses, né? Paralelamente a isso, nós vamos fazendo os processos de concessão do sistema de transporte coletivo e do túnel, a estruturação do projeto para a PPP do túnel. Se demora um pouquinho mais, porque eu tenho que fazer a estruturação, sim, o EVTE, né, ainda, o EVTEA, né, e depois lançar a concessão. Então, vamos lá. A operação de crédito se daria mais ou menos, se tudo der certo, ali em outubro deste ano. O sistema de transporte coletivo... Quando for junho de 2024, tudo pronto para começar a execução das obras, tanto do sistema de transporte coletivo e de Balneário Camboriú, da mobilidade. O túnel, como as obras são feitas pelo privado, nós temos que fazer daí, concluir o EVTE e lançar. Então, vamos lá. O sistema de transporte coletivo, a gente tem um horizonte de querer que eles estejam circulando por aqui em dezembro de 2024, operando. Tomara. Na ponta. Então, pertinho. O túnel, a gente tem uma perspectiva que ele esteja pronto para iniciar a construção, vamos colocar aí em dezembro de 2025, janeiro de 2026. A construção do túnel nessa tecnologia é muito rápida, 3 anos para construir. Então, nós devemos ter, até final de 2029, o túnel provavelmente já em operação na região. E as obras de mobilidade em Balneário Camboriú, são de execução bem rápidas, então tenho a impressão que até o final de 2025 já deve estar 100% concluídas também. João Luiz, nosso tempo esgotou, a gente tinha ainda mais algumas coisas para esmiuçar, mas por enquanto tá bom. Você ainda vai voltar. Eu acho que mesmo você não estando mais como diretor executivo, você não deve sair dos projetos, né? Existe uma conversa inicial com os prefeitos, eles gostariam que eu ficasse em uma consultoria do projeto, vamos ver se isso é possível, se a gente consegue, mas eu vou estar sempre à disposição de vocês, o projeto é um sonho de todos nós que moramos por aqui, né? Com certeza. Olha, João Luiz, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui, obrigada por vir aqui nos explicar tudo isso, né? E bom trabalho para você, bom final de gestão, à frente do consórcio. Alô, muito obrigada. Muito obrigada, Elis. Obrigado a todos. Muito obrigada também a você que nos assiste. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, tá? Vai lá, curte os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Faça a informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.